Eu estou em Praga porque eu me infiltrei no LibertyCon Europa, Estudantes pela Liberdade, que se intitula o maior evento sobre libertarianismo da Europa, um evento internacional anual organizado pelo European Students for Liberty e que segue, portanto, a ideologia libertária. Eu vim porque eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que esse é um movimento que tem crescido na Europa. E eu vim para entender por que isso está tendo apelo com os jovens, principalmente. Como eu não sou cientista político, eu não vou me atrever a tentar explicar em alguns minutos esse movimento que tem diferentes vertentes, que é super controverso, mas apenas para a gente se situar aqui, né, para situar do que a gente está falando, nós temos três exemplos próximos de figuras que se dizem seguidoras do libertarianismo na América Latina, que eu posso citar aqui de memória. Então, a gente tem no Brasil Paulo Cogos, a gente tem o chefe de cozinha Henrique Fogaça, que se declara anarcocapitalista, e a gente tem o presidente da Argentina, Javier Milei, que também se declara um libertário, né? Então, assim, algumas das ideias defendidas pelos libertários são o Estado mínimo, o absoluto livre mercado, sem nenhuma interferência, sem nenhuma taxa, privatizar tudo, o fim das políticas sociais, porque eles dizem que ajudar ou não os pobres tem que ser uma coisa voluntária, não tem que ser política pública, né? Uma ideia de caridade e não de política pública, o individualismo, né? A defesa da propriedade privada e o capitalismo em sua forma mais amplificada em esteroides possível. Claro que ainda tem muito mais coisas, mas acho que para dar uma primeira resumida, né, do que diz esse movimento, é um pouco por aí. Enfim, eu fiquei um pouco curiosa para entender por que, né, desse movimento tá crescendo entre os jovens. Essa conferência reuniu mais de 700 participantes de todo mundo em 3 dias. Eu tive lá os 3 dias, as sessões lotadas, muitos adolescentes, meninos e meninas, inclusive muitos meninos com cabelos iguais ao do Milei. Os discursos eram sempre contra a esquerda, contra ideias socialistas, eles também se dizem contra a extrema-direita, críticos a políticas climáticas, e essa defesa de que o capitalismo não é mal, que visar lucros não é algo moralmente ruim, e que o capitalismo ainda mais liberal é a salvação e não o problema para todas as nossas crises. E aí eu vou contar para vocês, quero ouvir a opinião de vocês também, que eu sei que vocês têm, mas eu quero dizer as sessões que mais me chamaram a atenção nesse evento. Então, teve uma palestra sobre anarcocapitalismo, que lotou tanto que nem o palestrante acreditou, assim, lotou, que tinha gente sentada no chão, gente de pé, gente para fora da sala, muitos jovens, e ele basicamente falou sobre desobedecer todas as leis, desobedecer todas as regras, não pagar impostos, não ligar para o coletivo. Isso acho que é a coisa que mais se afasta, inclusive, do anarquismo, né? Assim, não ligar para o coletivo, mas para si mesmo. Então, você por você, né? O you do you. E aí teve uma mesa também sobre políticas de proibicionismo. Eu fiquei curiosa, porque eu achei que eles falariam sobre, por exemplo, a guerra às drogas, né? Eu estava curiosa para entender qual que era a ideia deles a respeito, mas na verdade a mesa só falou sobre taxação de tabaco, vapor e álcool na Europa. É, claro que também todos os palestrantes eram brancos, alguns não brancos, mas nenhum negro, e eu vi uma pessoa negra na audiência. Assim, vi algumas pessoas não brancas, mas vi uma pessoa negra na audiência. É, Aí também teve essa palestra sobre as maravilhas que o Milei está fazendo na economia argentina, que também teve que mudar de sala, porque estava tão lotada que eles tiveram que, assim, dobrou o tamanho de gente que eles esperavam. Teve que ir para uma sala muito maior. E é isso, o palestrante, um argentino de uma think tank, falando as maravilhas que o Milei está fazendo na Argentina, trouxe vários dados incorretos sobre como o Milei está acabando com a pobreza, inclusive. Foi muito aplaudido. E a palestra que quase acabou com o meu disfarce e talvez com o meu réu primário foi sobre as maravilhas do capitalismo.
que falou sobre, por exemplo, como o Jeff Bezos é um gênio, como os Tecnobrothers são heróis, como capitalistas têm ideias maravilhosas ou pegam ideias maravilhosas que acontecem dentro de laboratórios e disponibilizam para a sociedade. Os capitalistas são os que trazem todas essas ideias e viabilizam, né, todas as ideias, e aí falando de medicamentos e de tecnologia para toda a sociedade. Um exemplo que foi dado, que eu acho que resume um pouco do absurdo que foi essa palestra, ele disse assim: se você consegue carregar 3 caixas por minuto, um capitalista vai te dar uma máquina e você passa a carregar 10 caixas por minuto. Isso vai tornar o seu trabalho mais fácil, vai render mais e você vai ficar mais rico mais rápido e vai poder descansar mais. Porque é claro que a gente sabe que quem lucra com isso obviamente, o trabalhador que carrega as caixas, né? É o cara da empilhadeira que vai ficar mais... Lucro vai pro cara, claro. Isso. Tá ficando mais rico e trabalha menos, né? E aí ele também falou sobre uma propaganda que a Apple fez, em que os gênios da Apple pediam perdão para a Mãe Terra pelas pegadas de carbono. Eu não lembro dessa propaganda, não sei se vocês lembram, eu não me lembro disso. Mas ele falou dessa propaganda e disse que foi uma vergonha, porque como assim esses gênios que criaram talvez a maior invenção da humanidade pedindo perdão? Que isso era um absurdo, que isso era pressão social, enfim, sobre quem traz as maravilhas da tecnologia. Enfim, mas tudo isso é sob uma roupagem de liberdade, de autonomia, desse lugar do outsider, né, que a gente sabe muito bem como funciona, gente que não gosta de política ou de políticos, e a gente sabe também o quanto isso tem favorecido a extrema-direita no mundo todo, né, essa ideia de... você faz o que você quiser com o seu corpo, que muitas vezes não é bem assim, que o lucro é algo bom, que o neoliberalismo e o capitalismo salvam a humanidade, e as contradições, né? Porque é isso, eles falaram muito mal de Trump, por exemplo, durante todo o evento, principalmente sobre as políticas de taxações, mas ao mesmo tempo eles têm o Milley como um exemplo, o Milley que levou a motosserra para o Elon Musk, né? Que criou uma secretaria de culto para agradar a igreja, e que tem nessa figura do seu secretário, esse Nahuel Sotelo, que é alguém com um dos discursos mais moralistas, anti-aborto, anti-pessoas trans, que eu já ouvi nessas conferências, enfim. Mas se a gente pensar que quem manda para essas pessoas é o mercado, o lucro, etc., claro que essas contradições ficam mais compreensíveis, né? Enfim, eu pretendo acompanhar o crescimento desse movimento mais de perto daqui para frente, sobretudo o envolvimento dos jovens, e eu vou trazendo novidades aqui para a gente discutir no futuro.